Oi, eu sou o Edu. Oi, eu sou o Edu. Eita, que esse vai dar trabalho pra editar. Vocês podem perceber que a luz tá apagada, que eu tô só com o iluminador aqui de frente aceso. E se você for um pouco mais detalhista, você vai perceber que o celular tá um pouco mais na altura dos meus olhos e não um pouco mais pra baixo. Eu tô sendo filmado num plano um pouco mais reto aqui e não de baixo pra cima, assim como eu tava aparecendo no vídeo anterior. Tava aparecendo porque eu realmente tava filmando ele um pouco mais baixo. Eu botei uns livros a mais na pilha embaixo do tripé para poder gravar mais reto. É sério, eu apoio o celular em livros para ele poder ficar na altura dos meus olhos. E eu coloquei um pouco mais de livros aqui para poder ficar um pouco mais alto. Caso você não seja detalhista e não tenha percebido, eu acabei de te contar, então agora você sabe dessa informação também. Eu tô com um pouco de dor de cabeça nesse momento, então se eu sumir, se eu parar de gravar um pouco, vocês não vão saber, porque o vídeo é editado, não é ao vivo, né? Então vocês nem vão perceber que eu sumi. Esfriou. Eu vou falar sobre cinema de novo nesse vídeo, porque basicamente a única coisa que eu sei falar. É sério, quem convive comigo sabe que eu 90% do tempo eu falo sobre cinema. E os outros 10% eu fico pensando em querer falar sobre cinema. Eu tava vendo um filme esses dias que chama Disaster Movie. É uma paródia sobre o filme de desastre, como o próprio título já sugere isso. É um filme que foi lançado em 2008, eu achava que era de 2009, mas é de 2008. Um filme que eu achava muito engraçado, o ápice da comédia quando eu tinha 13 anos? Eu sou ruim de conta, desculpa. Mas é um filme que eu achava muito engraçado na época que eu vi. Tanto que eu cheguei a gravar uma cópia do DVD na época pra poder ter em casa. Crianças, não façam isso. Isso é ilegal, é pirataria. Pirataria é crime. Mas eu cheguei a gravar uma cópia do filme pra ter em casa pra poder assistir o tempo todo. E eu juro por Deus, se aquilo fosse um VHS, eu já teria acabado com aquela fita. De tanto que eu voltava e assistia de novo, voltava e assistia de novo, e eu voltava e eu assistia de novo, voltava e assistia de novo, e eu voltava e eu assistia de novo, voltava e assistia de novo. E eu resolvi baixar esse filme esses dias atrás pra poder ver de novo, pra ver se realmente ele é engraçado ou se eu só achava engraçado porque a minha cabeça era outra, porque eu só tinha 13 anos e 13 anos sabe que você ri de qualquer bosta. Hoje em dia eu tenho 24, eu continuo rindo de qualquer bosta, mas eu tenho consciência, tem algumas bostas que eu não rio, como por exemplo os vídeos que eu faço. Eu resolvi ver o filme de novo esses dias pra ver se ele ainda tava engraçado. E acabou que a maioria das piadas já não me fez rir do mesmo jeito, assim. Não foi uma coisa... Nossa! Claro que tem algumas piadas que eu ainda ri. Mas não foi a maior parte, não. Realmente eu vi que ou a minha cabeça mudou, ou eu tô rindo de outras coisas, enfim. Mas eu não ri tanto quanto eu ri da vez passada que eu vi. Um detalhe importante sobre esse filme é que aqui no Brasil ele ganhou o título de Super-Heróis A Liga da Injustiça. Por quê? O filme tem o Hulk, por alguns segundos tem o Homem de Ferro, por alguns segundos tem o Hellboy. Tem mais alguém? Acho que são só esses três super-heróis. Sendo que o Hulk não é muito exatamente assim um super-herói. E o Hellboy menos ainda. O Hellboy eu considero um anti-herói, né? Mas eu não entendo muito de quadrinhos, eu só vejo os filmes também. E faz muito tempo que eu não vejo o filme do Hellboy. Eu sei que ele tem uma mão gigante. E eu uso o nome do Hellboy pra falar que eu tô com o chifre esmerilhado quando me chamam de corno. E isso me lembrou de um nicho do cinema aí, muito explorado, principalmente na década de 2000, do começo do século e do milênio, afinal os dois começaram ao mesmo tempo, que é o cinema de paródia, que nada mais é do que uma salada. Você pega um monte de filme de um determinado gênero, você bota no liquidificador, você bate e coloca uma outra referência cultural da época, que daqui 10, 20 anos ninguém mais vai entender, e quem entender vai se sentir velho, e pronto, você tem um filme de paródia. Esse gênero, na verdade, do cinema de paródia, ele começou a ser explorado lá atrás, na época que o Leslie Nielsen ainda era jovem, mas ele já tinha cabelo branco, ele fazia Corra que a polícia vem aí, aperta o cinto do piloto sumiu. E depois nos anos 90 veio Blankman, veio Marte Ataca. Os anos 80 e 90 foram repletos desse tipo de filme. Mas o cinema de paródia que a gente conhece hoje em dia, que já não é tão explorado assim, graças a Deus, porque começou com Todo Mundo em Pânico, se eu não me engano é de 2001, nos Estados Unidos, né? O título original dele é Scary Movie, para ter uma identificação com o gênero, e foi o que inclusive desencadeou esse monte de filme que no título original ele já entrega sobre o que ele tá parodiando. Tem, como eu falei, o Disaster Movie, tem o Epic Movie, que aqui no Brasil foi chamado de The Walk in Hollywood, tem o Super Hero Movie, que é aquele do Libélula. Esse eu vi esses dias, inclusive, até achei engraçadinho. Na verdade, eu achei mais engraçado do que Super-Heróis da Liga da Injustiça. Se bem que também tem o Drake Bell, né? Tendo o Drake Bell vai ser engraçado de qualquer jeito. Todo Mundo em Pânico deu essa guinada, essa repaginada
no cinema de paródia. E aí vieram outras sequências da própria franquia, vieram esses filmes que eu falei. Com o passar do tempo, o pessoal foi acordando, foi achando aquelas piadas cada vez mais sem graça, foi achando tudo meio errado, e hoje em dia o cinema de paródia foi esquecido. Eu dei uma pesquisada no Google sobre filmes de paródia do Brasil, e eu descobri que entre os anos, sei lá, 60, 70, 80... teve uma porrada de paródia feita na pornô chanchada. E a maioria delas tinha o Costinha no elenco. O Costinha, pra quem não sabe, é um Leslie Nielsen brasileiro e banguela. E assim como o Leslie Nielsen, ele também já morreu. Mas assim como o Leslie Nielsen, ele sempre foi engraçado. Se você não sabe quem é o Costinha, procura no YouTube. Costinha Loterge. Aí você vai entender quem é o Costinha. E aí nessa pesquisa eu acabei lembrando de um filme que eu gosto, inclusive, que foi lançado em 2014. Se chama Copa de Elite. Tem o Marcos Veras, tem o Bruno De Luca e tem o Babu Santana no elenco. Foi um filme, inclusive, que eu vi agora na época do BBB. Pra quem não sabe, eu tava torcendo pro Babu, como qualquer pessoa sensata. O papel do Babu no Copa de Elite não é tão grande. Ele aparece, acho que, sei lá, em 2 sequências. E mais uma vez no final. E nos erros de gravação, porque o cinema brasileiro tem essa mania de mostrar erros de gravação no final. Pelo menos os filmes de comédia. Até porque se você mostrar erros de gravação em outros tipos de filmes, não vai fazer muito sentido. É um filme, assim, que parodia Tropa de Elite, como o título já diz. Tem o pano de fundo da Copa. É quase como se fosse o mesmo estilo desses filmes que eu falei, do cinema de paródia americano. Mas foi bem executado, eu gostei. Até no final eles prometeram uma sequência. Eu dei uma engasgada aqui. Até no final eles deram uma deixa pra fazer uma sequência nas Olimpíadas, já que aqui no Brasil a gente teve a Copa e as Olimpíadas, só que o filme acabou não sendo feito. E um filme que merece uma menção honrosa aqui, ou nem tão honrosa assim, que não é uma paródia, é mais uma adaptação brasileira de um conto de fadas, é Cinderela Baiana. Cinderela Baiana é a maior obra do audiovisual brasileiro já produzida na história do audiovisual brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem sugerir temas, eu aceito as sugestões. Não sei se eu vou aceitar e fazer, mas eu aceito as sugestões. Eu acho que é isso. Tchau.